Isabela Agostinelli, bem-vinda ao Roteirices. Vamos falar sobre um tema bem interessante, que é o projeto sionista da Grande Israel. Mas antes de a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar. Olá a todos. Bom, primeiramente, obrigada, Carlos, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que é tão espinhoso, né? Eu sou Isabela, sou professora de Relações Internacionais na FECAP, sou doutora também em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, que é da Unesp, PUC e Unicamp, e no doutorado eu pesquisei as políticas israelenses direcionadas à faixa de Gaza entre 2005 e 2023, entendendo ali como que elas se materializaram enquanto políticas de morte, né? E aí na minha tese, inclusive, eu retomo um pouquinho a própria criação do Estado de Israel, o movimento sionista, para tentar entender como que o que é feito hoje em Gaza é uma decorrência desses anos aí de avanço do projeto sionista na região. Tá bom, então vamos começar pelo começo. Todo mundo, ou muita gente que se interessa pelo tema, menciona a expressão sionismo, mas nem todo mundo sabe o que é e tem uma grande confusão em relação a sionismo, semitismo, antisionismo, antissemitismo e, na minha opinião, é uma tentativa deliberada de criar confusão realmente para misturar as coisas. Então, se você faz qualquer crítica a Israel, você automaticamente é antissemita, que é uma outra coisa, considerando que os árabes também são povos semitas. Né? Uhum. E aí parece que é uma apropriação indevida de Israel. Não, semitas somos nós e qualquer antissemitismo é só contra a gente. Mas aí já entramos em detalhes técnicos que talvez não seja o caso. Mas o sionismo ele foi elaborado no final do século XIX pelo jornalista judeu-húngaro Theodor Herzl. Então conta um pouquinho dessa história, como é que surge esse movimento, para as pessoas também não acharem que o Estado de Israel surgiu depois do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Sim, perfeito. O Estado em si surgiu nessa época, mas o movimento que vai criá-lo surge aí, como você mencionou, desde o final do século XIX, por conta do antissemitismo que os judeus sofriam na Europa, né? Então, a questão palestina, ela surge, na verdade, inicialmente como uma questão judaica, né? Tem vários autores que vão trabalhar isso, né? O próprio Marx em A Questão Judaica, né? Não vai falar, claro, né, da criação do Estado de Israel, mas vai falar quais que eram as alternativas possíveis ali para a emancipação dos judeus, né? Tanto que ele fala que a emancipação vista pelos comunistas judeus não era uma emancipação que seria resolvida pela criação de um Estado, né? Que vai ser depois ali o projeto sionista. Mas fato é, né, que a população judaica ela sofria muitas perseguições, era vista como uma população subalterna, principalmente ali no leste europeu, e havia algumas tentativas, alguns projetos de tentar, de alguma maneira, acabar com o antissemitismo e libertar, né, os judeus e, no limite, a humanidade, né, dessas amarras aí coloniais, imperiais, racistas, etc. Um exemplo que surge antes do sionismo vai ser um grupo chamado Bund, que era de judeus, principalmente poloneses, ali do leste europeu, que eles se engajavam ali na luta anticapitalista para tentar, de alguma maneira, sair dessa condição de povos subalternizados. Mas eles não tiveram tanta aderência assim. Quem fala bastante disso num texto muito legal, muito interessante, é a professora Arlene Clemenscher, no livro dela Marxismo e Judaísmo, uma relação difícil, alguma coisa assim. Então, essa foi uma alternativa. A segunda alternativa que vai surgir e que vai ganhar adeptos, inclusive internacionais, vai ser o sionismo. Né? O sionismo ele surge como um movimento político desde o dia 1, né? Entendendo para eles, né, os sionistas eles entendem que a libertação dos judeus do antissemitismo viria pela solução nacional, ou seja, pela criação de um Estado. Então, desde o dia 1, o sionismo é esse projeto de autodeterminação dos judeus, e essa autodeterminação que seria baseada na criação de um Estado. Só que qual que é o problema disso, né? Esse Estado seria criado num território que já estava habitado por povos, ainda que ainda não era um Estado, né? A gente está falando aqui da região da Palestina histórica, que naquela época, até o finalzinho ali da Primeira Guerra Mundial, estava sob comando do Império Otomano, que era um império gigantesco, também já estava sofrendo algumas perdas territoriais ao longo, né, dessa transição do século XIX para o XX, mas era um território que já tinha um povo específico ali. A grande questão é que, para os sionistas,
aquele povo, né, o povo palestino não era um povo, eles eram árabes. Então, se eles são árabes, eles fazem parte dessa grande nação árabe e, portanto, eles podem ir viver em outras regiões, como Egito, como Iraque, Síria, etc. Desculpa, Tinha Isabela. É daí que vem então essa frase que é uma terra sem povo para um isso, povo sem terra, é sendo isso que mesmo. final do século XIX, 75% dos judeus do mundo viviam na Europa, segundo eu li na sua tese de doutorado. É isso mesmo, é isso mesmo. Daí que surge o slogan tão famoso sionista. Eles sabiam que tinha um povo ali, ou na verdade eles sabiam que tinham pessoas ali vivendo, mas para eles Sempre, essas sempre pessoas teve, né? sempre teve, inclusive judeus vivendo ali, né? A Palestina ela era habitada por árabes, por muçulmanos, por judeus, por cristãos. Então era um território que abrigava essa multiplicidade de etnias e religiões. Claro que a maioria era árabe e muçulmano, mas havia uma espécie de coexistência pacífica mesmo, né? Até a criação do sionismo não havia disputas e guerras, por exemplo, entre judeus sionistas, no caso, né? E palestinos árabes. Só que essa é um pouco a noção, né, por trás desse projeto de grande Israel, que eu já vou entrar nisso, mas que vai escolher a Palestina como território em que deveria ser criado o chamado Lar Nacional Judeu, né, que o Balfour depois vai qualificar, depois a gente fala disso. Havia algumas tentativas, na verdade, né, passou pela cabeça ali, né, pela avaliação do sionista de criar um estado, por exemplo, na região de Uganda, Madagascar, na própria Argentina, aqui na América Latina também, mas o território escolhido foi a Palestina por conta das conexões históricas e religiosas que aquele povo tem, né? Então, os judeus viveram por muito tempo na Palestina, antes deles serem expulsos pelos romanos há 2.000 anos atrás, né? Então, por isso que as narrativas bíblicas elas vão ser tão importantes, né? Elas vão ser instrumentalizadas, a religião vai ser instrumentalizada para justificar esse processo que desde o dia 1 vai ser um processo colonial. Então, aqui, um breve parênteses, né? Acho que você começou trazendo essa provocação de antisionismo, antissemitismo, e é uma confusão que é fabricada deliberadamente, né? Há uma confusão aí entre o que é o judeu enquanto uma religião, enquanto uma etnia e identidade cultural, e o sionismo, né? Os sionistas, eles congregam essas três diferenças. Mas tem vários autores, inclusive a Judith Butler, que é uma teórica filósofa americana e judia, que ela vai falar, né, que essa é uma diferença importantíssima, né? Até para a gente entender o que significa o antissemitismo, né? O antissemitismo é um racismo, é uma forma de você desqualificar o judeu enquanto religião e enquanto uma etnia, né? Enquanto particularidades identitárias e culturais, etc. Só que há uma tentativa deliberada e com sucesso, eu diria, né? Até se a gente falar ali do proposta da Tabata Amaral, de igualar antissemitismo e antisionismo. Então, o sionismo em si, né, como eu falei, vai ser esse projeto político que vai ser muito debatido internamente também. Tem várias táticas que vão ser discutidas, né? Como que deveria ser feita, então, essa ocupação do território da Palestina? Seria por meio da luta armada ou seria por meio do apoio internacional, por exemplo, de Grã-Bretanha, que era a grande potência na época? Enfim, né? Ou seria por meio de uma revolução cultural, enfim, né? De qualquer maneira, então, as táticas vão ser diferentes, né? O Finkelstein fala bastante disso naquele livro Imagem e Realidade do conflito Israel-Palestina. Então, tem várias diferenças em termos de táticas. Tem o sionismo socialista, né? Que vai ser o que vai criar o Estado de Israel, aquela galera que cria os kibbutzes, por exemplo, enfim, né, comunidades autossuficientes, etc. O sionismo cultural, o sionismo político, né, que vai ser muito derivado aí das ideias daquele chamado pai do sionismo, que é o Theodor Herzl. Só que mesmo que haja essas diferenças táticas, a estratégia é a mesma, né? Porque eles estão ligados aí pelo mesmo pressuposto que o Finkelstein fala que são três, na verdade, né? Na verdade, que é a ligação do povo judeu histórica com a terra palestina e uma ligação que seria sui generis, ou seja, muito particular. Então, essa ideia de que os árabes não teriam essa ligação histórica, e sim só os judeus. Então, desde o começo tem essa ideia de uma essencialização até, né, da experiência judaica. Um segundo pressuposto de que os habitantes da Palestina, eles eram árabes, não eram palestinos, ou seja, não tinha consciência nacional. Então, eles não formavam essa nação separada, eles eram árabes.
Por isso que vai falar, né? Você falou o slogan sionista, uma terra sem povo para um povo sem terra. É uma terra que está sendo habitada por populações específicas, mas não é uma população que, segundo os sionistas, tem uma ligação quase que umbilical com a terra, né? Sendo que, na verdade, já tinha, enfim, né? Não do ponto de vista da nação, né? A ideia de nação palestina, de fato, ainda não existia, mas tinha ligações com, principalmente locais, né? Com cidades como Jerusalém, Belém, enfim, todas essas cidades mais famosas. E, por fim, um terceiro pressuposto, que seria, então, que esse povo judeu tem um direito histórico à Palestina, né? Por isso que as narrativas religiosas vão ser tão importantes, ao passo, né, o Finkelstein continua, ao passo que a população árabe local poderia, na melhor das hipóteses, reivindicar simples direitos residenciais na região, que é um pouco o que acontece hoje também com os palestinos que vivem em Israel, e que não são chamados de palestinos, e sim de árabes israelenses, né, que vão ter aí uma série de diferenças em relação ao acesso aos direitos, né? Então, por isso que Israel é qualificado como um estado de apartheid. Então, o sionismo, só resumindo, vai ser esse movimento político, né? Um movimento político de autodeterminação nacional, mas uma autodeterminação que se realizou na prática por meio da colonização, ou seja, a criação do Estado de Israel, o avanço do sionismo, né, entre o final do século 19 até ali a criação de fato de Israel em 48, ela só foi possível por meio da expulsão paulatina dos palestinos da sua própria terra, né? Então, por isso que eu, inclusive, recomendei também para você, e eu falo bastante dele na tese, o livro do Nur Massalha, que é um historiador palestino, se chama... Eu tenho ele aqui também, mas... É esse? 4.000 anos de história? Não, é o Expulsão dos Palestinos. Eu tenho ele não, aqui. esse eu não tenho. Você me mandou o PDF dele. Esse livro aqui, é bem curtinho, chama Expulsão dos Palestinos, o conceito de transferência no pensamento político sionista, de 1882 a 1948. Ele foi traduzido pela editora Sunderman, e acho que é de 2021, a edição de 2021. Então é um texto muito bacana, porque ele, enquanto historiador, ele olha para as correspondências que estavam sendo feitas, né, nas cartas entre os sionistas, declarações públicas, declarações privadas, que mostram desde o começo como há também uma manipulação discursiva, né? Então aqui eles chamam de transferência, mas na verdade ele fala que é um eufemismo para expulsão, né? Então depende de quem você escuta, né? Exatamente. Então, tem várias iniciativas desde o finalzinho do século XIX que vão avançar bastante depois da Primeira Guerra Mundial, de, por exemplo, enfim, né? Ele fala aqui nesse texto, né? Tem uma tática que era, por exemplo, comprar terras muito caras dos árabes e eles vendiam, né? E aí um dos sionistas, esqueci o nome dele, mas ele fala, deixa esses árabes achar que eles estão passando a perna na gente, que a gente está comprando a terra mais caro, mas mal sabem eles que eles nunca mais vão voltar para ela, né? Então, tem várias... Por isso que o apoio financeiro transnacional vai ser tão importante, né? O sionismo, ele é um movimento político dos judeus que viviam na Europa, então uma experiência muito característica europeia, né? É derivado, sim, das práticas antissemitas, mas foi criado por pensadores liberais, né? O Herzl era um liberal, ele entendia que a libertação vinha pela criação de um Estado-nação, né? Só que a criação desse Estado-nação às custas da expulsão de um povo que já existia ali, né? Só que, de novo, não era caracterizado como povo. E o sionismo, ele só consegue se tornar, ele só consegue avançar, na verdade, depois desse apoio internacional que ele vai ganhar, principalmente da Grã-Bretanha, né? E aí a gente já faz um salto aí para 1917. Você me deu um gancho bom aqui, porque eu vou citar alguns trechos aqui da sua tese para a gente comentar, e depois eu vou colocar uma imagem. Como você mencionou, Theodor Herzl, ele escreveu, você está lá, relatou na sua tese, no diário, ele escreveu no diário dele em 12 de junho de 1895, que os colonos sionistas deveriam, abre aspas, expropriar com cuidado as propriedades privadas, fecha aspas, incentivar os despossuídos a cruzarem as fronteiras para procurar trabalho em países de trânsito, enquanto lhes negamos emprego em nosso próprio país, que o processo de expropriação e remoção dos pobres devem ser feitos discreta e cautelosamente, e que não venderiam nada de volta aos proprietários que venderam as suas terras. Bom, isso
1895. E aí eu vou voltar aqui a um outro pedaço, antes de a gente entrar no mandato britânico, também sempre me referenciando aqui na sua tese. A colonização sionista da Palestina começou efetivamente nos anos 1890, do século XIX, antes mesmo da criação da Organização Sionista Mundial, que foi em 1897, que viria a ser a principal articuladora e incentivadora do empreendimento colonial. Na primeira aliar, depois eu explico o que é, entre 1892 e 1914, cerca de 80 mil colonos judeus chegaram à Palestina, que em 1914 continha uma população de cerca de 800 mil árabes, ou seja, de repente chegam 10% de judeus à Palestina. Né? Isso aqui ainda em 1914, quando vai começar a Primeira Guerra Mundial. Então, isso aqui reforça, né, a frase que você tinha dito aí. Existe, desde o século XIX, um projeto para retirar aquela população palestina, fazer uma confusão. Não, Palestina não existe, nunca existiu. Você entra nas redes sociais, tem lá os sionistas. Então, cite o nome de um presidente, de um primeiro-ministro, de um rei da Palestina. Quer dizer, são coisas malucas, assim, que não tem resposta. E aí fica todo mundo, quem não conhece a história, fica perdido nessa confusão toda. Então, como é que as potências europeias, elas entram nesse lobby, né? Porque foi um lobby judeu, havia judeus milionários já naquela época, também que se articulam com as grandes potências, pessoas chaves, e você mencionou aí de passagem, tinha o antissemitismo europeu, então ótimo, a gente não quer esse pessoal aqui, e tem o pessoal deles querendo arranjar um lugar para acomodar todos os judeus, então vamos apoiá-los. Faz sentido esse raciocínio? Sim, e um grande paradoxo também, né? Então, como eu falei, a maioria dos judeus, na Europa Oriental, eles eram pobres, né? Então, também desmistifica um pouco essa narrativa que é antissemita, desculpa, de que os judeus sempre são ricos, né? Que eles dominam Controlam o tudo, capital do né? mundo. Então. Exato, né? Isso é uma prática antissemita, né? É uma maneira de qualificar uma população inteira, enfim, né, como aqueles que estão controlando tudo. Isso não é uma verdade, né? A população, em sua grande maioria, a população judaica na Europa era subalternizada, né? Não é à toa que elas sofriam antissemitismo, né? Tinham empregos, enfim, muito subalternos, viviam em guetos, né? Então, espaços muito precarizados das cidades, principalmente no leste europeu. Na França, na Alemanha, havia também antissemitismo, mas ele era um pouco mais velado. Né? Tanto que o caso Dreyfus que vai expor bastante também, né? Como que o antissemitismo ele ainda era central nessas regiões, inclusive na Europa e foi muito bem usado ocidental. pelos sionistas, né? Exato, então, essas grandes potências, elas começam a adentrar no Oriente Médio em geral, e aqui não só na Palestina, a partir da dissolução do Império Otomano, né? Tem um filme muito interessante, não sei se você já assistiu, é o Lawrence da Arábia, super famoso, né? Sim. 4 horas praticamente de duração, não tem uma mulher falando no filme, mas mostra um pouquinho, né, essas táticas dos britânicos de reorganizar a ordem no Oriente Médio depois aí da queda do Império Otomano, né, daí que vai surgir depois lá o Acordo de Sykes-Picot, mas enfim, o que nos interessa aqui para a Palestina, principalmente, é a criação da própria Liga das Nações, antecessora da ONU, né, a Liga das Nações, que ela é criada ou vislumbrada pelo Woodrow Wilson, que foi o presidente lá americano, super liberal, democrata, mas que tinha ligações com a Ku Klux Klan, por exemplo, enfim, e que vem muito à tona com esse discurso da autodeterminação, né? Então, com essa dissolução de alguns impérios, mas principalmente o Império Otomano, a ideia agora é que esses povos eles deveriam ser defendidos, né, para que eles se realizassem enquanto estados. Só que na linguagem da Liga das Nações, do Joe Wills, do Ocidente em geral, esses povos não estavam maduros o suficiente para criar os seus próprios estados. Daí que vai ser criado dentro da Liga das Nações o chamado sistema de mandatos, né? Quase que uma espécie de tutelagem, né? Que as grandes potências, principalmente Grã-Bretanha, que era Império Britânico, né? E o Império Francês, eles vão tomar conta dos territórios ali da Península
não da Península Arábica, mas principalmente do Levante, né? Então, Palestina, que não era Israel ainda, né? Então, Palestina, é o mandato britânico da Palestina, Síria, que mais? Jordânia também ficou sob auspícios dos britânicos, o Líbano vai ficar sob tutelagem da França. Esse pessoal não Então, sabe, né, se governar, não sabe não são votar, maduros, uma loucura. não, são selvagens. Mas, Ainda Isabela, antes da gente falar do mandato britânico, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse cidadão aqui, que é o Uhum. Lord Balfour, né? Ele escreve uma carta para o Lord Rothschild, né? Eu vou ler aqui, está em inglês, que é o seguinte: prezado Lord Rothschild, tenho grande satisfação em transmitir-lhe, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia pelas aspirações sionistas judaicas, a qual foi submetida ao gabinete e por ele aprovada. O governo de Sua Majestade encara com favor o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará seus melhores esforços para facilitar a consecução desse objetivo, ficando claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes na Palestina, ou os direitos e o status político desfrutados pelos judeus em qualquer outro país. Ficaria grato se o senhor relevasse essa declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Isso aqui, 2 de novembro de 1917. Ou Sim. seja, basicamente, o governo britânico deu para os sionistas uma terra que não era deles também, né? Exato. E é interessante ver também o uso dos termos, né? Ele não fala bem em Estado, ele fala em lar nacional, mas claro, né, a gente está falando de uma articulação entre Estado e nação, né, que praticamente vão ser a mesma coisa. Então, essa carta do Lord Balfour, ela vai ser essa primeira manifestação pública internacional desse apoio à colonização judaica da Palestina, o sionista, né? E isso é importante porque, né? Isso faz parte também desse processo que eu uso muito na minha tese, né, que é o colonialismo por povoamento. Acho que isso é um parênteses importante fazer. O colonialismo por povoamento é um paradigma histórico e teórico também. Por muito tempo não foi levado em consideração como uma forma de interpretar a questão palestina. Só muito recentemente, enfim, né, os próprios palestinos já narravam há muito tempo que eles passavam por colonização, mas só ali em 2006, mais ou menos, com a publicação de um artigo do Patrick Wolf, que é um historiador, antropólogo, se não me engano, australiano, que chama o colonialismo por povoamento e a eliminação do nativo. Daí que ele formula, teoricamente, como que processos coloniais que aconteceram na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá e em Israel, né, eles são processos de colonização que visam substituir a população nativa pela população colona, ao ponto da colona se transformar na população nativa, né? Então, o colonialismo por povoamento, ele só se realiza inteiramente quando o colonizado deixa de existir, né? Por isso que a eliminação vai ser um elemento tão central. E essa eliminação, ela vem de diversas formas. Pode ser uma eliminação simbólica, quando os colonizados, eles se assimilam à cultura do colono para eles serem integrados a essa sociedade. Então, abandonam sua língua, suas tradições, suas práticas culturais. Religião. Religião, tudo, né? Eles precisam ser catequizados, como aconteceu aqui com alguns povos indígenas no Brasil. E sim, sempre por meio da força, né? Então, isso é importante. É uma violência também. E outro tipo de eliminação, que ficou mais famosa na Palestina, é a eliminação física, né, de expulsão, de mortes, né, que nesse comecinho aí do século XIX ainda não acontecia tanto e só vai se dobrar mais ali na década de 30, na década de 40, quando surgem as organizações paramilitares sionistas, né, que depois vão dar existência aí às Vamos, forças de defesa de Israel. ideia, vamos falar sobre eles então. Mas fala um pouquinho mais então sobre o mandato britânico da Uhum, Palestina. O que aconteceu nesse período? O mandato britânico aconteceu entre 1922 e 1947, e foi uhum, nesse ambiente em que esses grupos paramilitares foram se formando, e havia, quer dizer, grupos paramilitares sionistas ou judeus, né? Daqui a pouco vamos chamar de antissemita aqui, mas esses grupos uhum. paramilitares que também produziram ações terroristas. Eram Sim, grupos terroristas considerados terroristas pelos ingleses. sim, exatamente. Tanto que teve até uma época, ali na década de 30, quando teve as revoltas árabes,
que, claro, né, os britânicos forneceram apoio, treinamento a essas organizações, mas chegou um determinado momento que eles falaram, está um pouco passando do limite, né? Mas esse período do mandato britânico, ele foi importante porque abriu margem, né, para esse apoio financeiro, apoio político e diplomático para o aumento, né, da migração judaica sionista ali para a Palestina, a compra de terras, compra de casas e, portanto, a expulsão dos palestinos, né? Isso, claro, com uma população ainda muito diminuta. Então, até a criação do Estado de Israel, os árabes palestinos sempre foram a maioria, né? Não é à toa que o plano de partilha da ONU ele vai ser tão rechaçado, porque não foi um plano justo, né? Depois a gente fala disso, mas foi esse momento em que ficou clara, né? E ficou claro esse apoio dos britânicos às imigrações judaicas, né? Com a compra de terras, enfim, a tentativa de estabelecer também quase que um entreposto britânico numa região que é tão importante, né? Então, o sul ali da Palestina, principalmente a região de Gaza, faz fronteira com o Egito, com a Península do Sinai, envolve o Canal de Suez, então é uma região estrategicamente importante, né? Falando nesses termos mais geopolíticos. Então, foi esse momento de. Eu não quero dizer que é um avanço tremendo da colonização, porque isso vai se dar na década de 30, inclusive muito por conta do avanço do nazismo na Europa, né? Então, muitos dos judeus que vão emigrar para a Palestina são refugiados, né? Então, se aproveita um pouco esse momento também com todas as suas contradições, né? Aproveita-se um pouco esse momento do genocídio judeu, né? Do Holocausto, que foi um dos capítulos mais sangrentos da humanidade, assim como as práticas coloniais em África, Ásia, América Latina. E aumenta-se aí, então, essa migração e esse sentido, né, de que esse Estado de Israel que vai ser criado seria esse antro de proteção aos judeus e que seria, portanto, a solução para o antissemitismo. Mas nunca Isabela, foi, à né? medida que vai aumentando a imigração dos judeus, a violência vai aumentando também, porque esse pessoal chega. Lógico que estão chegando, inclusive depois da primeira, quer dizer, ali no período da Segunda Guerra Mundial ou antes, né, houve um número enorme de judeus que foram para a Palestina. Talvez muitos que estivessem indo para lá, ok, estamos indo em busca de oportunidades, vamos viver, vamos ter o lar, acreditavam no projeto. Talvez nem todos soubessem que por trás dessa operação toda havia uma arquitetura para, de fato, expulsar os palestinos daquela região e aquilo se tornar, de fato, um Estado futuramente. Acho que eles já tinham isso desde em mente lá do início. Um Estado, eles foram construindo as condições para que surgisse o Estado de Israel. Então, vão chegando mais judeus, eles precisam ocupar a terra, os empregos, e aí eu li na sua tese também de que muitos não eram preparados, né, não tinham conhecimento para trabalhar na agricultura, então dependiam também da mão de obra local, e aí acabavam empregando ou comprando as terras, comprava a terra, mas não tinha como produzir, então acabava contratando os árabes. Então isso foi criando uma situação também um pouco complexa, não sei se de relação trabalhista, foram sendo expulsos das suas terras, não tinham onde trabalhar, isso tudo vai criando um caldo cultural. E ao mesmo tempo você tem essas milícias sendo formadas com ações terroristas. Eu acho que talvez uma das mais famosas seja a explosão do Hotel Rei Davi. Será que foi em 1946, quando o grupo terrorista explodiu o hotel, matou 91 pessoas de várias nacionalidades, incluindo 41 palestinos, 28 britânicos e 17 judeus. Então, só para ilustrar, eu vou colocar aqui na tela. Has long been the focal point of the still unsolved problem of Palestine. Although in times of comparative peace, Jews and Arabs live side by side and go about their business in the old city of Jerusalem with apparent calm, beneath the surface, bitter enmity has continued to smolder for years. This is the Wailing Wall, where many Jews have been offering special prayers following the latest outrage by terrorists.
And these are scenes in the modern part of the city, contrasting vividly with the old Jerusalem. The King David Hotel itself. It was in the wing on the right of the picture that the terrorists placed their explosive. And the result of the crime, the tragic scene, is like a serious incident during the Blitz. The hotel housed the British Army headquarters and the Palestine government offices, and casualties were very heavy. 65 deaths are reported, and there is little or no hope of survival for any of the 58 missing. Nearly 50 others were injured. The Jewish terrorist organization, Irgun Tzvai Leumi, openly admitted responsibility for the bombing. Many arrests have been made. Leaders of the Jewish agency have expressed horror at the dastardly crime perpetrated by a gang of desperados. Mr. Attlee of the House of Commons declared, the British government will not be diverted by acts of violence in their search for a just and final solution of the Palestine problem. President Truman, condemning the wanton act of terrorism, added that America and Britain are conferring on steps to be taken to implement the report of the Anglo-American Palestine Committee. Undoubtedly, the people of Britain anxiously wait for the announcement of a policy which will prevent the loss of any more innocent lives. Bom, em 1946, você viu ali a cidade como era bacana, né? Então, é o hotel em que funcionavam escritórios do governo britânico, das autoridades palestinas. Então, você tem esse grupo terrorista judeu, não sei se, ou sionista, né? Sionista, que promove essa explosão, e eu suspeito que nada aconteceu com quem fez o ataque. Acho que ninguém foi preso, a mesma coisa que acontece até hoje. Então, como é que essas ações, esse caso específico, qual era o objetivo desses grupos sionistas que foram treinados pelos britânicos, alas mais radicais, talvez, aí, enveredaram pelo terrorismo? O objetivo era o quê? Eliminar qualquer tipo de negociação, porque isso em 46 já devia estar no cenário aí, olha, vamos criar o Estado palestino, vamos criar o Estado israelense e vamos ver como é que a gente acomoda aqui essa transição, né? O que você pode comentar desse episódio? Acho que esse episódio ele é uma decorrência desses anos 40, né, que testemunharam aí o avanço desse sionismo mais radical, vamos dizer assim, né? Como eu falei no comecinho da minha fala, o sionismo, enquanto um projeto político, ele tem o mesmo objetivo, né, que é colonizar a Palestina, só que muda de táticas ao longo do tempo. Então, teve o sionismo diplomático, político, por exemplo, que buscava apoio transnacional, e o chamado sionismo revisionista, né? O sionismo revisionista, ele vai ser essa ala um pouco mais radical, que busca pegar em armas para fazer valer a ocupação colonial aí da Palestina. E aí um dos sionistas mais famosos vai ser o Jabotinsky, né? Ele que vai criar essa ideia de que Israel tem que criar uma muralha de ferro, né? Lá na década de 30 ainda. Então ele que defendia a criação dessas organizações militarizadas, o uso da violência e o uso também de táticas terroristas para avançar aí essa dominação territorial e com ela... também, não é? Que é inspirado nele, que acabou de ser suspenso aqui nos Estados Unidos. Quem? Desculpa? Betar, acho que é Betar que fala, que é uma organização também inspirada no Jabotinsky. Eu não duvidaria. Mas é um pouco isso, né? Ele foi visto como herói pelos sionistas, enfim, né? Ainda é visto, inclusive, pelos sionistas de esquerda, né? Que é uma certa aberração que a gente tem, no sentido, né, de, enfim, como você pode ser de esquerda e apoiar uma espécie de colonização. E aí também tem toda uma diferença, né? Os sionistas de esquerda progressistas vão falar que não é colonização, que a colonização só acontece em Cisjordânia e Gaza depois de 67, enfim, né? Mas, de qualquer maneira, o sionismo sempre foi, desde o dia 1 colonial, está presente nas falas deles de colonização. Na década, assim, no final do século XIX, não era feio falar de colonização, né? Pelo contrário, era essa ideia de...
de levar a civilização, de levar progresso. Isso está presente também, né, nas narrativas sionistas. Isso está presente no texto lá do Noam Massal, Resposta dos Palestinos, mas também A Limpeza Étnica da Palestina, do Ilan Pappé, que é um historiador israelense antisionista. E esse livro, em específico, também da editora Sunderman, ele narra esse processo da criação do Estado de Israel a partir da década de 40, né? Então, olha as trocas de correspondências, as práticas, os planos de expulsão e eliminação, tanto que ele argumenta, né, que são planos de limpeza étnica, que é justamente expulsar essa população dali, né? Claro que no caso do sionismo ali na Palestina, como você falou da questão do trabalho, né? A ideia inicial era não depender nem do trabalho dos palestinos, né? Porque a ideia era criar um Estado só de judeus, né? Um A ideia era essencialismo não ter forte. palestinos. A ideia é não ter palestino, ter árabe, não ter nada, só judeus, né? Só que isso é muito difícil, inclusive porque os palestinos resistem, né? Então sempre teve movimentos de resistência, alguns armados, outros não, né? Teve ali as revoltas árabes, por exemplo, da década de 30, teve uma em 29 também. E o próprio Desculpa, se eu pudesse Jabotinsky. até elaborar um pouquinho, porque o argumento de Israel e do movimento sionista é: temos o direito de existir, estamos aqui só nos defendendo, porque passa a impressão de que os palestinos estão tomando a iniciativa o tempo todo de atacar, de querer... Lógico, você tem os estados que não concordaram com a criação de Israel. Isso é uma coisa. Mas você vê que desde o século XIX tem um movimento deliberado, arquitetado, para retirar os palestinos daquela região. Então é lógico que isso, como você mencionou, haverá reações. As pessoas tentar de alguma forma se proteger. E depois você poderia talvez emendar, que está também na tua tese, nesses livros que você mencionou, como é que o serviço de inteligência sionista, ou dos judeus, já que não existia Israel ainda, começou a fazer o levantamento. Até o Ilan Pappé tem lá no livro dele, Os 10 Mitos de Israel, e outros, como é que eles... os arquivos dos vilarejos, eu acho, né? De File, isso mesmo. Que acho que Israel deu uma bobeada, né? Permitiu que os historiadores acessassem esse material, e lá estava registrado tudo. Só faltava ter quantas folhas havia em cada galho de cada árvore, em cada vilarejo da Palestina. Exato. Como é que você pode avaliar isso? Um claro exemplo de conhecimento e poder, né? Então, houve sim essa tentativa, e que foi muito bem sucedida, de mapear o território palestino e a sua população. Então, quantos vilarejos tinha, quem fazia parte desses vilarejos, tinha até teve a criação de uma categoria de ameaça, né? O quanto aquela população era ameaçadora para o Estado de Israel, se ela estava em Estado de Israel não, né? Para o sionismo na época. Quanto ela estava engajada ou não em mecanismo de resistência, se tinha participado das revoltas dos anos 30 ou não. Então, foi uma série de levantamento cartográfico, demográfico, para conhecer essa população, esse território, e com isso avançar o plano da limpeza étnica, né, que foi possível ali depois da aprovação lá do plano de partilha da ONU em 47. Então, por isso que o Papa ele narra essa história a partir de 47, reconhecendo, né, que o processo colonial não começa aqui, começa desde o século XIX, mas foi nessa transição de 47 para 48, que alguns vão chamar de Guerra Árabe-Israelense, né, que começa aí, então, esse processo da limpeza étnica, da expulsão e tudo mais, até chegar ali na criação do Estado de Israel, e o seu dia seguinte também, né? Então, o ano de 49, como que, de fato, Egito, Síria, Jordânia se engajaram militarmente para tentar defender, de alguma maneira, não só os palestinos, mas já vislumbrando que Israel poderia avançar, né? Como, de fato, tem tentado ultimamente para territórios como o Líbano e tudo mais. Então, é isso, né? Esses movimentos de ataques terroristas, de destruição de vilarejos, de assassinatos de palestinos mesmo, faz parte desse tom mais radical e violento do sionismo revisionista, que se articula com o sionismo socialista também, né? Então, por isso que eu falo, né? O sionismo, ele tem as suas diferentes táticas, mas ele tem o mesmo objetivo, a mesma estratégia, né? Pode ser via violência, pode ser via articulação diplomática, mas no fim é a colonização da Palestina. E é nessa época também, nos anos 40, que se avança esse processo de expulsão, né, que depois vai culminar ali, de fato, na Nakba, né, que os palestinos chamam, que é a grande catástrofe, que foi ali naquele período de 48, maio de 48, em que a guerra ficou mais
mais expressa, né? 700 mil palestinos foram expulsos das suas casas, né? 530 vilarejos foram destruídos. O Papa levanta esses dados muito bem. Então, esse avanço da expulsão faz parte dessa premissa sionista que a gente falou lá no começo, de que os árabes faziam parte dessa grande nação árabe, né, que, portanto, eles poderiam viver em outras regiões. Então, a solução era transferir, né, e aí o Marçal fala que é um eufemismo para expulsão, porque eles não tinham vínculo com a terra, né, e isso já estava presente em outros sionistas também. O Marçal traz as trocas de correspondência do Zangwill, por exemplo, que ele fala, né, não existe um povo árabe com uma ligação íntima com o país, no máximo existe um acampamento árabe, né? Porque eles vão ser chamados de beduínos, por exemplo. Temos que incentivar eles a marchar, porque eles têm toda a Arábia, a gente só tem o que era o Estado de Israel bíblico, né? Então, desde o começo tem essa tentativa que foi bem sucedida de conquistar a terra, às vezes conquistar o trabalho também, né? Então, sim, os palestinos foram depois assumidos como força de trabalho, principalmente depois de 48, né? Quando se cria o Estado de Israel, acho que, quanto foi? 75% do território da Palestina histórica, e muitos palestinos continuaram vivendo ali, né? Foram integrados pela exclusão, né? Então, uma inclusão pela exclusão, integrados nesse novo sistema político-jurídico que vai tratá-los como cidadãos de segunda classe, não como palestinos, mas como árabes israelenses. E eles não vão ter acesso a, por exemplo, compra de casas, né? Então, tem toda uma tentativa de ainda manter o caráter de maioria judaica, mesmo com os palestinos ainda vivendo ali. Então, a dimensão demográfica, para além da espacial, ela é muito importante, né? Por isso que a gente fala que é colonialismo por povoamento. A ideia é povoar aquela região com a nova sociedade colona, e de uma forma tão enraizada, né, que esse colono vai se transformar no nativo, né? Então, quer dizer, o colono é hoje o cara que nasceu em Nova Jersey, né? Tem mais direito à Palestina do que quem está lá desde sempre. Exatamente. A galera de Nova York pode global comprar também, carro. né? Se você é judeu, você pode reivindicar a cidadania israelense, Sim. mesmo estando em outro país desde sempre, né? Sim, mesmo que a sua família tenha tido origem na Polônia, enfim, né? Porque tem essa. Isso vai ser uma lei mesmo, que vai ser criada, acho que em 1950, se não me engano, de trazer, né? De incentivar a imigração E a judaica lei do para. retorno, uma coisa assim. A lei do retorno, é isso mesmo, a lei do retorno, e ao mesmo tempo umas leis absurdas como a propriedade ausente, né? Então, aquelas leis que falam, essas casas aqui de palestinos, elas foram incorporadas, se transformaram em propriedade do Estado porque não tinha ninguém lá quando a gente chegou. É claro que não tinha ninguém, foram expulsos, né? Fugiram Sim. mesmo com medo da guerra, e fugiram achando que eles iam conseguir voltar. Então, um dos símbolos da resistência palestina, do direito de retorno, é as chaves, né? Aquelas chaves antigas, gigantescas, que muitos palestinos saíram só com a própria roupa do corpo, uma bolsinha Tem e um a livro chave. maravilhoso, né? O Retorno a Haifa. Sim, do Hassan Kanafani, né? Isso, que Sim, é um livro belíssimo. exato. Por isso que a memória palestina vai ser tão importante, né? A memória oral, os símbolos, né, do retorno, porque hoje em dia tem, acho que 6 milhões, 5 milhões de palestinos na diáspora, né? Aqueles que foram expulsos. Então, um problema de refugiados gigantesco. Não é à toa que a ONU vai ter uma própria agência de refugiados para os palestinos, que é a UNRWA, UNRWA, que é a Agência da ONU de Assistência aos Refugiados do Oriente Próximo. Mas é só palestino ali, né? E aí vai ter uma outra agência que vai lidar com todos os outros refugiados, que é a Acnur, né? E essa UNRWA tem sido, hoje em dia, ela é muito criticada, é vista como apolítica, que só lida com questões humanitárias, mas é o que ela pode fazer, né? Então, eu lembro que eu entrevistei um palestino de Gaza, refugiado, né? A família dele não era de Gaza, era de outra cidade, foi para Gaza durante a Nakba, e ele viveu lá desde então. E eu falei para ele, o que você acha da UNRWA, né? Você tem um cartãozinho lá para você conseguir comida e tal. Ele falou assim, olha, ela tem todos os problemas, mas se um dia ela sair daqui, todo mundo morre, né? Porque... E aí Gaza vai ser uma coisa muito específica, porque na época da criação do Estado de Israel, em 48, tinha 80 mil palestinos que viviam em Gaza. Veio 200 mil palestinos. Ou seja, desde então, 75% da população de Gaza é refugiada palestina. Por isso que a Gaza vai ser esse epicentro da resistência, ela vai ser vista como esse território que não quer ser incorporado por Israel, né? Sempre a marginalização total de Gaza, né?
Por isso que ela vai ser a mais radical também, em algum sentido. Isabel, Então, você podia comentar um pouquinho sobre a Royal Peel Commission? O que foi essa comissão e qual foi a principal consequência, né? Ela publicou um relatório sim, 37, né? no ambiente ali da revolta árabe e causou um problema gravíssimo ali para aquela região toda, né? Sim, a ideia era, enfim, né, foi lá bem no começo da revolta árabe, lá em 36. Então, levaram ali uma comissão britânica para avaliar a situação, e o resultado foi, acho que foi o livro branco, o nome, acho que foi esse. Enfim, mas foi um relatório mostrando, né, acho que foi a primeira tentativa que se teve de dividir o território entre dois estados, né? Então, uma primeira proposta de a criação de um estado palestino, que eles chamam de Estado Árabe, né? Que englobaria aí 74% do território, mais ou menos. Ou seja, a maioria, né? Porque tinha a maioria da população. E um Estado judeu que seria ali 17% do território, mais ou menos, e que os sionistas não gostaram, né? Então, para eles não é tudo ou nada, entendeu? Então, eles não querem só 17% do território, mesmo eles sendo 6% da população e tendo, sei lá, 5% das propriedades, um negócio assim. A discrepância populacional, demográfica era muito forte, né? E aí eles não aceitaram, enfim, daí começou também o envolvimento maior das milícias como Haganah, Irgun, essas organizações paramilitares, né, terroristas, que vão avançar os processos de violência. Tanto que Haganah significa defesa, né, em hebraico, então você estava falando, né, como que as narrativas sionistas sempre dão direito de defesa, os palestinos sempre atacam, né, eles nunca são atacados, sendo que, na verdade, por isso que é tão importante olhar para a estrutura das relações. A questão palestina, ela é uma questão colonial, ela sempre foi, né, não é uma mera divisão entre estados. Os palestinos, tem essa narrativa, né, os palestinos não aceitaram o plano de partilha da ONU. Claro que eles não aceitaram, eles não estavam nem presentes no comitê de deliberação, né? Eles não estavam representados, esse plano foi super desigual, tinha a maioria do estado, do território para os palestinos era 53%, e eles eram quase 80% da população, então óbvio que eles não aceitaram, e os sionistas também não aceitaram não, né? O Ben-Gurion fala isso, ele fala assim, olha, vamos aceitar por agora, para a gente aproveitar um pouquinho esse apoio internacional, mas a ideia é expandir cada vez mais, né? À toa que lá em 67 passa a ocupar a Cisjordânia e Gaza, que eram os territórios que sobraram para os palestinos, que não tinham soberania, né? Então, após a criação do Estado de Israel, Gaza vai ficar sob uma espécie de tutela do Egito, e a Cisjordânia sob a ocupação da Jordânia, desculpa. Então são territórios que eles nunca tiveram soberania, assim, né? A liderança palestina da resistência vai ficar muito no exílio, né? Principalmente no Líbano, por exemplo. Teve uma época que foi, acho que para a Turquia, se eu não me engano. Então sempre estiveram no exílio, né? Também, daí que vem os problemas da falta de unidade palestina também, que vão ser reforçados com os acordos de Oslo, com a guerra entre Hamas e Fatah lá em 2006, e é um pouco essa tática do dividir e conquistar também, né? Uma tática colonial, né? De impedir que os palestinos eles se unam. Tem gente que mora em Gaza que nunca foi para a Cisjordânia, por exemplo, né? Nunca pôde sair dali. Então, é quebrar o tecido social também, né? Ao mesmo tempo que você tem essa tentativa da lei do retorno, né? De trazer cada vez mais judeus de todo o mundo que supostamente estariam seguros dentro de Israel, o que é uma falácia, né? Porque eu gosto muito de uma fala que o professor Bruno Huberman da PUC, grande especialista em Palestina, aqui no Brasil, etc., ele fala, né? Israel é o lugar mais perigoso para ser judeu no mundo, né? O antissemitismo não acabou. Então, se a promessa da criação do Estado de Israel era acabar com o antissemitismo, nunca funcionou. Exato, porque, enfim, né, o antissemitismo ele não vai ser resolvido pela criação de um Estado, né? E mais do que isso, às vezes acaba reforçando, né, essas violências contra os judeus, etc. Mas a grande questão aqui é essa, né? A Palestina, ela é um território colonizado. Tanto que os palestinos não chamam de Israel, né? Eles falam, né, entidade sionista, Estado de Israel, e muitos falam território de 48, porque era território palestino, né? Que foi roubado. Enfim, né? Foi roubado, foi ocupado, foi colonizado até hoje pelos israelenses. Por isso que, a gente pode falar disso depois, a solução que se vislumbra hoje para a questão palestina não é mais a solução de dois estados, que ainda é defendida nos campos diplomáticos. O Brasil defende, a ONU defende. Né? O presidente Lula toda hora fala, né? E todo mundo fala. A autoridade palestina fala também, mas não tem como.
que Estado palestino vai ser criado, que se não tem continuidade territorial. Cisjordânia está toda fragmentada internamente, né? A gente pode ver o mapa depois. Mas acho que é um pouco isso, né? E por isso que os palestinos vão narrar esse processo de criação do Estado de Israel como a Nakba, é a catástrofe, né? Significou a catástrofe para eles. A Nakba é um momento de inflexão total, assim. Por isso que a memória dela é tão importante. E é uma memória que está sempre em disputa, porque muitos sionistas vão falar, não, o problema, principalmente os progressistas, o problema está em 67, né? O problema está com a ocupação da Cisjordânia e da faixa de Gaza, o resto é nosso. Então, qualquer solução possível vai ser só a solução de Cisjordânia e Gaza. E aí não envolve a questão dos refugiados, os palestinos que moram em Israel, vivem nesse sistema de apartheid, né? Então, vejam como que é histórica, né? Essa relação de colonização. Vou mostrar aqui, então, uns mapas aqui, mas você mencionou aí o Ben-Gurion, né? Que foi o primeiro-ministro, né? De Israel. Sim. O aeroporto de Tel Aviv tem o nome dele, né? Tem o nome dele, né? Tem um trechinho aqui na sua tese que você menciona que, ao longo do tempo, os dirigentes mais pragmáticos, como Ben-Gurion, perceberam que deveriam aceitar, pelo menos por um período, a partição da Palestina, a fim de criar o Estado judeu e futuramente expandi-lo para toda a Palestina. Inclusive, Ben-Gurion chegou a declarar que as fronteiras de Israel seriam determinadas não por uma resolução da ONU, mas pela força. Ele e a Golda Meir, que se intitulavam palestinos, né? Porque o mandato britânico tinha o passaporte com a cidadania, né? Como se fossem palestinos. Mas aí tem um parágrafo aqui, também na tua tese, que acho que resume todo o problema, né? Você mencionou aí alguns números. Eu vou colocar aqui na tela, primeiro, um mapa, aqui que vai ajudar a gente a visualizar. Esse aqui não, fazendo suspense aqui, vamos ver se... Eu vou ter que tirar aqui uma imagem e colocar outra, peraí. Tá aqui. Bom, isso aqui é um material da Al Jazeera, que fala sobre o conflito, né? O verde é a Palestina, azul é os judeus, Israel. Então, a gente vê ali pequenininho aqui e vai evoluindo. Tem uma linha do tempo que a gente vai fazer. Mas o teu texto é o seguinte... Só um adendo. Esse daqui, esse primeiro mapinha, que está todo em verde, é de 1917. Então, tinha poucas eu vou mostrar aqui, que eu acho que é esse aqui. Isso, esse é isso? 17, que é o mandato palestino. Outubro de 31 de 17, forças britânicas conquistaram a Palestina do Império Turco-Otomano, terminando 1.400 anos de regime islâmico na região. Antes do mandato britânico da Palestina, os judeus eram cerca de 6% da população total, né? Então, aqui na tua tese você escreveu: o plano de partição da Palestina foi elaborado por um comitê, olha aí o problema, né? Que não tinha qualquer integrante palestino, tampouco algum membro especializado em resolução de conflitos ou que conhecia suficientemente a história da Palestina. Marcado também pelo fim da Segunda Guerra Mundial e o trauma do Holocausto, o plano favoreceu majoritariamente as ambições sionistas, ignorando a composição étnica da Palestina e as demandas nacionalistas dos nativos. Até 1947, os colonos judeus eram proprietários de 6% das terras da região e formavam 30% da população local, com cerca de 600 mil habitantes. A eles foi atribuído 55% do território da Palestina. Já para os palestinos, que à época representavam mais de 1.300.000, ou 70% da população total, foram alocados os 45% restantes. Jerusalém se tornaria um território internacional, isto é, não seria de propriedade nem dos palestinos, nem dos judeus, e sim estaria no regime de trusteeship internacional. Então, vamos fazer aqui a linha do tempo, aqui 17, mandato britânico da Palestina. Então, o verdinho é Israel e o azul são os judeus. As comunidades judaicas, Comunidades judaicas, aqui tem uma tabela, a imigração de judeus para a Palestina entre 1920 e 46. Né? Isso. Aí veja como que a partir da década de 30, né, com o avanço do nazismo, aumentou bastante a
a migração, né? Por isso que, enfim, né? Essa relação muito esquisita, né? Aqui tem os números, né? A partir de 33. 26 tem 13, que é o número mais alto, 5, 4.000, 4.000, 9.000, 33 a 30, 42, 61, 29, depois tem uma redução, né? Isso. 44 aqui, quando acaba a guerra, 45, né, na verdade. Aí aqui agora, isso aqui 47, né, pela partilha, resolução 181 da ONU. Isso aqui que seria, quer dizer, a Palestina virou um retalho, né? Exato. Desde o começo, né? Desde o começo, essa desconexão mesmo. Isso é o plano, né? Não é o que se realizou na prática. Tanto que a Cisjordânia é o grande prêmio, né, para os sionistas. Por isso que eles estão avançando tanto os assentamentos, a tentativa de anexação, porque é ali que tem acesso ao Rio Jordão, por exemplo. Gaza não é nada para os sionistas, né? Gaza Vamos sempre falar foi sobre a essa... Grande Israel, o Rio de Jordão, o Nilo, o Eufrates. Exato. Bom, aqui em 1948, os palestinos expulsos, né? Forças militares sionistas expulsaram pelo menos 750 mil palestinos e capturaram 78% da Palestina histórica. Os 22% restantes foram divididos entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Sim, tanto que a faixa de Gaza, esse nome, só vai surgir em 49. Antes não tinha ideia de faixa de Gaza, né? Gaza era a maior cidade, então era uma região ali, meio que uma... Como que fala? Tipo um distrito palestino, que em Jerusalém, etc. Só depois, em 49, com essas linhas do armistício, né, que está presente aí, que vai ser assinada entre Egito, Líbano, Síria, etc., que vai criar essa entidade chamada Faixa de Gaza, né, que desde então vai ser um gigantesco problema demográfico para os sionistas. Né? Aqui em 67, Israel ocupa Gaza, Cisjordânia, Colinas de Golã, na Síria. Foi essa guerra de 67 que, na verdade, foi uma ação preemptiva de Israel, né? Eles atacaram os aviões lá no Egito, o aeroporto do Egito. E venceram em 6 dias. Sim, então, por isso que ficou conhecido como Guerra né? de 6 Quem dias. atacou foi Israel, né? Mas com a desculpa de que estava se defendendo. Sim, a mesma coisa quando invadiu o Líbano lá a primeira vez, né? Não, porque era CPL, o LP, né? Na verdade não era um palestino, mas que não tinha nada a ver com a organização, e eles usaram de argumento para invadir o Líbano. Tem um livro muito legal de uma pesquisadora israelense, não lembro agora, mas ela chama Nadera Shalhub Kervokian. Depois eu mando o nome. Chama A Política do Medo e a Teologia da Segurança em Israel. Né? Então, como que essa narrativa do medo, da insegurança, das ameaças, ela fundamenta muito essa securitização extrema pela qual vai passar o Estado de Israel em relação aos palestinos. Né? Então, toda e qualquer medida que vai ser feita violenta, né, contra os palestinos vai ser justificada como uma prevenção, né, mecanismos de vigilância. Então, essa ideia que você falou, né, os palestinos eles estão sempre atacando e os israelenses sempre se defendendo, quando na verdade é o contrário, né, porque o ataque inicial é a colonização, enfim. Gaza e Cisjordânia, quando elas ficam sob ocupação, até hoje estão, né, Gaza nunca deixou de ser ocupada, mesmo quando os israelenses saíram de lá em 2005, porque o controle das fronteiras, do espaço aéreo, o mar, sempre foi dos israelenses. Então, depois eu queria que você comentasse, foi o quê? Foi a saída dos israelenses foi depois da segunda intifada, não é? Teve um acordo. Finalzinho, A grande ideia era resolver, que eu menciono na minha tese, né? E aí fica aparecendo o seguinte, o discurso que eu vejo, inclusive pessoas que eu conheço, não, mas Israel saiu totalmente, eles tinham uma grande oportunidade de fato, resolver a situação toda, viver em paz com a gente, e aí, do nada, eles voltam a atacar Israel. Foi isso mesmo que aconteceu? Não. Do nada, os palestinos... Vamos agora jogar foguete neles. Eles foram embora, vamos jogar foguete neles. Os palestinos são doidos, né? Árabe doido. O que acontece... Acho que eu vou só mencionar rapidamente esse período da ocupação para chegar em 2005, né? Mas então vamos fazer o seguinte, vamos só passar aqui os mapas, que é de 67... 93, 95, acordos de Oslo, um momento importante que só... Aí, olha só, virou um quebra-cabeça aqui, curado, né? Verdinho palestino, olha como é que tá. Vários bantustões. Sem conexão, né?
Exato. Esse período, desde 67, de ocupação de Gaza e Cisjordânia, vai ser um período de muita violência, claro, né? Mas também de um poder produtivo. Então, eu faço muito uma leitura Foucaultiana na minha tese também, né? De mostrar como que a ocupação ela tentou se vender como iluminada. Tem um autor israelense também, o Niv Gordon, que ele vai falar sobre isso. O livro dele chama Israel's Occupation, Ocupação de Israel na Palestina, um negócio assim. E é uma leitura muito interessante do ponto de vista do espaço mesmo, da colonização do espaço, ocupação. E ele mostra, né, como que a colonização, ela trouxe, essa ocupação, né, ela trouxe geladeira para Gaza, que não tinha, eletricidade, tá, essas cenouras, né, não era só os Tá vendo porretes, como a né? ocupação era bom, como o período da escravidão era melhor para eles? Exato, exato. E aí, só que, claro, né, mantendo o regime de apartheid a todo momento. Então, o avanço dos assentamentos. É na década de 70 que o Ariel Sharon, que depois de ser o primeiro-ministro lá nos anos 2000, ele se torna ministro da Agricultura. Daí que ele começa a ser chamado de pai dos assentamentos, porque ele começa a avançar a criação de assentamentos israelenses, principalmente na Cisjordânia, mas também em Gaza. Mas o foco aqui sempre foi a Cisjordânia pela, enfim, né, pelo acesso a recursos que tem. Gaza é muito empobrecida, né? O máximo que tinha era algumas frutas cítricas, morango, flor, etc. Gaza não tem água, sempre foi muito dependente dos aquíferos. Então, o problema da água de Gaza começa aqui, na ocupação. Que com os colonos chegando, eles fizeram uma super extração, né, da água dos aquíferos, a ponto da água do mar entrar e danificar elas, né, e torná-la impura. Então, esse período de ocupação foi essa tentativa de vender para o mundo que essa ocupação era benéfica, né? Que eles estavam levando civilização, etc. Só que isso é insustentável, né? Então, lá em 87, que estou fazendo um salto gigantesco, mas em 87 acontece a primeira intifada, que começa em Gaza. Depois de um acidente de carro, né, que aconteceu, matou acho que 4 palestinos, e aí os palestinos identificaram que aquilo foi uma abordagem deliberada, né, que foi um assassinato premeditado. E aí começa vários levantes populares e uma intifada que ela ficou conhecida como Intifada das Pedras, né, porque os palestinos só tinham pedra para atacar nos tanques israelenses. Então, as imagens que circularam na primeira intifada, elas foram muito reveladoras dessa discrepância de poder entre os palestinos e os israelenses, né? Então, os israelenses chegando com tanque, com bomba, um monte de coisa, e os palestinos defendendo com estilingue e pedra, né? Tem várias imagens super famosas. Foi uma intifada que foi muito... envolveu muitos jovens, mulheres. Então, foi assim, sociedade em geral, né? Foi uma... Aqui, a primeira imagem é a mais famosa. Às vezes, sim, tinha coquetel molotov, tinha queima de pneu, um monte de coisa. Vai surgir o Hamas nessa época, em 87, em dezembro de 87. O Hamas surge em Gaza como uma alternativa ao Fatah, que naquela época já estava sendo então visto o Hamas não existe desde o século XIX, estava tentando destruir Israel antes mesmo deles pensarem na criação do Estado, não foi nada disso. Pois é, não, ele é mais jovem, ele nasceu ali nos anos 80, não é na primeira intifada. Inclusive, muitos... ele nasce de uma experiência muito específica de Gaza, da resistência palestina em Gaza, islâmica. Então, ele surge de uma organização religiosa, que é a Irmandade Muçulmana, então ex-membros da Irmandade Muçulmana, que começam a atuar no campo da assistência social. Então, fornecendo educação, enfim, comida, essas coisas básicas que a população de Gaza já estava sofrendo muito. Então, Gaza sempre foi tida como a ralé, assim, inclusive em relação à Cisjordânia. Só depois que o Hamas vai começar a se envolver em atividades armadas, inclusive utilizar ataques terroristas. Isso principalmente na segunda intifada. Hamas é consequência da opressão israelense. Sim, com certeza. Inclusive, na década de 80, antes do Hamas ser o Hamas, havia uma tentativa dos israelenses de financiar organizações islâmicas para tirar o apoio que as organizações comunistas seculares tinham, que era a OLP, o Fatah, etc., que estavam muito no exílio também. Então, o Hamas ele vai ganhar apoio popular não por conta das ações de violência, mas porque eles eram as que davam assistência social, né, para os palestinos. Tinha uma dimensão religiosa ali importante. Então, a primeira intifada, ela vai trazer como um dos tantos resultados os acordos de Oslo, né, então, que se vê como essa ocupação está insustentável. Começa-se aí, então, uma série de negociações secretas, inicialmente na Noruega, né, em Oslo. Tem um filme ridículo da HBO sobre isso, mas
chama Oslo. É interessante ver, assim, né? Como que se deu essas... Aqueles filmes que, quando vai falar de Oriente Médio, coloca o filtro amarelo, né? Que nem fazem com o México aqui, né? Na América Latina. Sim. Super orientalista. Mas fica a recomendação para quem quiser ver. E é uma época que, pela primeira vez, israelenses e palestinos sentam na mesa de negociação, só que os palestinos numa posição muito danificada, né? Então é 93. 2 anos depois da Guerra do Golfo, ali de 90 a 91, os palestinos não apoiaram o... Eles apoiaram? Não sei, não lembro agora, mas eles não tinham mais apoio financeiro, né? Então eles estavam muito debilitados, uma organização política que não estava forte, né? Por isso que eles foram para a mesa de negociação com um mediador muito desonesto, que é Estados Unidos, né? E que acabaram, enfim, né, se vendendo de alguma forma, né? Tanto que o Yasser Arafat, que era o grande líder ali da OLP, do Fatah, ele vai ser visto como traidor pelos próprios palestinos, porque a ideia era trocar terra por paz, né? Então, os israelenses falam, não, vamos devolver, sim, a Cisjordânia e Gaza para os palestinos. Na volta a gente compra, né? Na volta a gente compra. Se vocês se desarmarem. Aí a autoridade, a OLP falou, ok, vamos nos desarmar e tal. Nunca tiveram território de volta, né? Pelo contrário, a Cisjordânia se transformou naquela colcha de retalhos, né? Que estava mostrando no mapa. Gaza quase não foi levado em consideração, Então, se dividiu em 3 áreas, né? Cria-se a autoridade palestina como um governo interino, era para ele durar 5 anos só nesse processo, até a criação de um Estado palestino, mas se a gente olha os acordos de Oslo, o que está previsto ali no documento mesmo, não tem qualquer tipo de possibilidade de criação de um Estado, né? Como que você cria um Estado que está dividido, uma área delas está dividida em 3? E a área C, que é a maior, vai ficar totalmente sob controle israelense, né? Então, a autoridade palestina, ela não surge como uma autoridade soberana. Ela é meio que um instrumento da ocupação. Não é à toa que ela vai ser tão dependente dos financiamentos externos, dos doadores. E se ela depende de doação, ela não pode se envolver em luta armada, não pode... Ela presta contas muito mais para os israelenses do que para os próprios palestinos, né? Tanto sem falar que mesmo na área que seria dos palestinos, olha só, esse mapa aqui são os assentamentos ilegais dos... Eu tenho um problema agora de falar colonos, né? Porque deve ter alguns ainda, mas são terroristas, né? O que a gente vê nas redes sociais aí dos ataques, assassinatos diários. As pessoas saem de manhã de cá, parece coisa de Ruanda. Os caras saíam de manhã para matar o outro povo. Então você tem lá adolescentes que saem de manhã todo dia e passam um dia aterrorizando os palestinos. Exato. Então, aqui, e veja, né? Os vermelhos, olha, são... Os pontinhos vermelhos são os assentamentos ilegais. Na verdade, são portos de controle aqui. De controle não, são outpostos, né? O cara vai lá e bota uma bandeira dele, mas olha só, tá salpicado, né? Exato. E veja como que a partir de Oslo cresce, né? Principalmente aqui na Cisjordânia. Então, eu gosto muito desse gráfico, ele mostra também que Gaza parou a existência dos assentamentos, né? Tanto que ela nem aparece no mapa. Mas aqui, ó, Jerusalém Oriental, Cisjordânia vivenciou o aumento dos assentamentos. Por isso que vai eclodir a segunda intifada, né? Porque vai ser um descontentamento com o processo de Oslo. Tem um pesquisador brasileiro também, que é o Arturo Hartmann, a tese dele de doutorado foi sobre os acordos de Oslo e os seus mecanismos globais e locais. E aí, quando ele fala da segunda intifada, ele fala, né, quando ele entrevistou um palestino, ele descreveu a segunda intifada como a guerra de Oslo. Então, foi resultado direto, claro, né, sempre tem um estopim. O estopim foi o Ariel Sharon indo lá na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, foi vista como uma provocação, ele foi com 1000 policiais, enfim. E aí começou esse novo levante, que dessa vez foi muito mais violento, né? Então envolveu, sim, ataques terroristas do Hamas. Tem um filme muito legal sobre isso, que é aquele Paradise Now, que conta a história de 2 palestinos, né? Que eles, durante a segunda intifada, em Nablus se passa, né? Que é um território ali da Cisjordânia. E a história é meio pessoal, né? Deles falando, tipo, refletindo se eles vão fazer o ataque... Uma cena, eles em cima de uma parte alta, né? Vendo a cidade, conversando ali. E aí as cenas são muito interessantes, né? Porque esses assentamentos, eles são colocados em áreas estratégicas, estão no topo dos morros, para ter essa arquitetura da ocupação mais bem consolidada. E aí tem outro livro muito legal, que é do Eyal Weizman, que é um arquiteto israelense,
chama Hollow Land, né, Terra Oca, e a arquitetura da ocupação israelense na Palestina. Ele, inclusive, tem um projeto muito legal, um site que se chama Forensic Architecture, arquitetura forense. Não é só sobre Gaza e Palestina, tem outras pesquisas que eles fazem, é um grupo gigantesco, mas ele mapeia, né, essas violências espaciais, como que elas resultam em morte. Então, essa segunda intifada foi resultado direto desse descontentamento dos palestinos em relação ao que foi Oslo, né, descontentamento em relação à autoridade palestina, que cada vez mais tem casos de corrupção, denúncias de corrupção. Hoje em dia ela não é vista como uma autoridade legítima pelos palestinos, apesar de ela ser a autoridade reconhecida internacionalmente. Então, daí um outro problema também da falta de unidade palestina. Em 2005, então, chegando aí, né, no caso da saída dos israelenses de Gaza. Como eu falei, Gaza, em 48, ela recebe 200 mil pessoas, né, palestinos, que vão ser refugiados. Então, tem 8 campos de refugiados em Gaza. Não tem mais, né, porque agora passou por genocídio, mas tinha até 2023 8 campos gigantescos. 75% da população de Gaza é refugiada. Isso significa que Gaza é um constante lembrete do direito de retorno, né? Só que é uma região muito periférica, muito marginalizada, vista como um grande problema demográfico, tanto que o Ariel Sharon, que era visto como o pai dos assentamentos lá na década de 70, é ele que vai criar o plano de retirada dos assentamentos. Tanto que a galera ficou assim, como assim? O pai dos assentamentos está querendo se retirar dali? Isso é uma traição do sionismo, né? E por outro lado também, né, a resistência palestina falou, não, isso é uma vitória nossa, a gente conseguiu transformar Gaza nessa pedra no sapato, a ponto dos israelenses querem sair daqui. E de fato, eles queriam sair porque tinha 8 mil colonos só vivendo ali. E 8 mil colonos que precisavam de uma segurança gigantesca, né? Então um custo da ocupação estava cada vez maior, e aí nesse movimento que foi muito estratégico, por isso que a segunda parte do título da minha tese é reorientação tática do colonialismo, porque o argumento que o colonialismo não deixou de existir ali, apesar de não ter colonos vivendo lá dentro, né? Então, isso porque Gaza também não pode ser vista de forma essencializada, né? O que acontece em Gaza reflete na Cisjordânia e vice-versa. Tanto que tem alguns autores que vão falar que a Cisjordânia está passando por um processo de gazaficação. O Líbano também, hoje em dia, né? Então, Gaza vai... Enfim, né, em 2005 tinha 1,5 milhão de palestinos e 8 mil colonos. Então, a ideia do Sharon era fazer essa reorientação tática, e nesse movimento de tirar os colonos dali e a presença militar interna, ele consegue argumentar que Israel não ocupa mais Gaza, né? Então, se ele não ocupa mais Gaza, não tem responsabilidade sobre 1,5 milhão de palestinos, né? Daí que se avança, então, esse caráter demográfico judaico do Estado de Israel, né? Inclusive com a Cisjordânia. Só que Gaza nunca deixou de ser ocupada, esse que é o meu argumento na tese, né? As fronteiras, e o próprio plano de desengajamento mostra isso, de 2004, fala... A gente vai retirar os colonos e a presença militar de dentro de Gaza, mas as fronteiras, o espaço aéreo, o acesso ao mar, Gaza é o único território palestino que tem acesso ao mar, tudo isso vai ser controlado por Israel. Então há uma narrativa de que Gaza se tornaria... né? Que são checkpoints dentro do que seria o território palestino, ocupado, isso, inclusive, e não ocupado. Quer dizer, está tudo ocupado hoje, né? Isso aqui são os checkpoints de Israel. E esses checkpoints são importantes porque eles começam a avançar na segunda intifada também. É na segunda intifada que começa a construir o muro da Cisjordânia, que não divide Cisjordânia e Israel, ela divide os palestinos internamente, né? São 645 obstáculos. Bom, isso aqui já tem um tempo, né? 49 checkpoints hoje aumentou muito, né? Trajetos que você faria em 10, 15 minutos, você pode levar o dia inteiro. Exatamente. E é sempre tudo muito arbitrário, enfim... E aí, isso vai aumentar durante a segunda intifada. E aí, no caso de Gaza, vai ter esse movimento, né? De agora argumentar que Gaza é autônoma. Que Gaza pode ser um protótipo de um futuro Estado palestino. Só que um futuro Estado palestino não tem nada. Gaza não tem agricultura, sempre é danificada, né? Então, isso avança nesse período de desengajamento, que eu falo que, na verdade, é um reengajamento, né? A ocupação agora é feita por controle remoto, à distância. Tem outros autores que falam isso, né? E eu vou na carona deles, sim, e aí mostro com dados empíricos. Tecnofascismo na veia. Exato. E é isso, né? Não é à toa que lá em 2006, então um ano depois do desengajamento, vai ter as eleições palestinas. A última vez que teve, eleições democráticas. E aí quem ganha a maioria dos assentos parlamentares para compor a autoridade palestina é o Hamas.
Só que o Fatah não gosta disso, né? Nem a União Europeia, nem Estados Unidos, nem Israel, nem o Japão. Porque falam, não, como que um terrorista vai governar, né? Então, começa aí, claro, né, sanções a Gaza, Mas e teve começa isso aqui também... também, você pode comentar isso aqui. Oi? O que é isso? Isso aqui é uma matéria falando que o Netanyahu financiou o Hamas. Então tem essa É, coisa também, não sei até que ponto é a teoria da conspiração, mas é o Qatar Gate, né? Que via Qatar, é, o Israel financia o Hamas, ou financiou o Hamas como forma de dividir, né? Vamos fortalecer esse grupo aqui, porque a gente não quer uma unidade. Quanto mais exato. divididos eles estiverem, melhor. Então pronto. Mas depois a gente volta aqui, vamos só finalizar esse pedaço aí. Eu Apesar vou de pegar... a Palestina estar tudo bem ali, né? Agora vai, né? Vamos ter um Estado, e aí eles resolvem jogar foguete do nada em Israel. Exato. Eu acho que esse gancho é importante A eleição, né? Que porque... estava falando, eu te cortei. Não, mas é um pouco isso também, né? Essa ideia de que o Hamas ele se torna quase que um ativo também de Israel. Eu não sei se há, de fato, processo de financiamento, eu duvido um pouco. Tem que fazer uma pesquisa para Eu sei que trazer vários mais membros do propriedade. gabinete do Netanyahu tiveram que sair porque tem uma operação ali e eles não conseguem investigar. Enfim, com o tempo saberemos. A ideia é justamente essa que você falou, né? Impedir uma unidade palestina. Tem um livro muito legal do Tarek Bakroni, que é um palestino, que chama Hamas Contido, A Ascensão e Pacificação do Hamas. Você tem ele aí? Peraí. É um livro bem famoso. Eu não tenho ele físico, eu tenho só em EPUB. Mas é um livro de 2018, esse mesmo, excelente. Que ele mostra como que o Hamas ele também foi meio que aceitando, em um determinado período de tempo, né, na década de 2010, mais ou menos, essa existência enquanto aquele que governa Gaza e que às vezes, enfim, né, como que eu posso dizer, né, ele vai evitar de alguma maneira se engajar tanto nesse processo de resistência armada, né? Ele acaba se defendendo, né, ou fazendo movimentos de jogar um foguete, alguma coisa assim, pipas incendiárias em Israel, quando acontece algum tipo de violência contra os palestinos. Só que a narrativa é o contrário, né? Hamas ataca e Israel tem o direito de se defender e aí destrói Gaza. Uma criança de 6 anos jogou uma pedra, poxa, É, jogar um tanque lá. e Tá, aí... agora, assim, tem isso, eu li em alguns lugares dizendo assim que permanentemente Israel sabotou qualquer tipo de tentativa de pacificação. Então, mesmo quando eles se retiraram totalmente, havia agentes provocadores, havia ações e continuavam ataques, né? E acho que depois que o Hamas chega ao poder, tem a guerra lá com o Fatah, enfim, o Hamas sai Então, há uma vencedor guerra da civil guerra, ali, né? tem uma guerra civil, o Hamas sai vencedor em 2007, toma Gaza, expulsa a autoridade palestina dali, né? E aí, desde então, ele vai ser o que comanda a região, que governa politicamente, né? Militarmente não tem nem como, basicamente, né? Porque quem faz isso é Israel. Mas é desde então que se instaura o bloqueio de Gaza, né? E aí também acho que esse é um dos problemas das narrativas internacionais, mais mainstream, de que o bloqueio começa em 2007. Formalmente, sim, mas desde 2005, e aí eu mostro isso na tese, tem um processo gigantesco de bloquear ou restringir muito a saída e entrada de pessoas e produtos para dentro de Gaza. Claro que em 2007 esse bloqueio ele fica, ele é internacionalmente reconhecido, né? Envolve o Egito também, então o Egito também vai bloquear Gaza na região sul, ali na fronteira de Rafah. E desde então, enfim, né, vai ter vários ciclos de violência, que são essas guerras aí que mostram, né, de 2008 e tal, que alguns estrategistas israelenses vão chamar de política de aparar a grama. Também falo isso na tese. Que é basicamente essa ideia de bombardear Gaza uma vez ou outra, quebrar algumas instalações ali do Hamas, para que eles não se engajem na resistência, né, sempre estejam nessa tentativa de se reerguer. E mais do que isso, né, para a Destruir população de as Gaza, estruturas, né? Como estão fazendo exato, no Irã, no no Hezbollah. Líbano, sim. E aí a população de Gaza se torna uma população sitiada. Não tem acesso à comida, à água, a medicamento. Sair de Gaza para ter tratamento médico é muito difícil. Então Gaza se torna essa prisão a céu aberto, né? Então os palestinos narram isso também, né? E outros vão chamar de morte lenta, que é um pouco
o conceito que eu Hoje tento mobilizar já usam a ali expressão na campo de tese. concentração a céu aberto, né? Sim, sim. Teve não lembro agora quem foi, mas falou que Gaza agora é um cemitério a céu aberto, né? Depois do genocídio. Sim. Mas ela foi se tornando esse espaço de uma brutal violência direta e indireta dos israelenses, e que o Hamas foi esse ator, continua sendo, que é o único que meio que pega em armas, né, para enfrentar Israel. Tanto que o 7 de outubro foi tão, como fala, foi uma surpresa, né, para todos, inclusive para a população de Gaza, né, como que um grupo tão diferente em termos materiais e de poder em relação a Israel, conseguiu quebrar a barreira de Gaza, sequestrar 200 pessoas, matar 1.200, algumas foram mortas diretamente pelos soldados, mas enfim, foi um movimento nunca antes de visto, né? E aí se fala também se teria sido facilitado de propósito por Israel para justificar uma reação, inclusive tem tentativas de investigar o que aconteceu e o governo bloqueia. Eles não conseguem, de fato, avançar numa investigação para descobrir qual foi a falha na Como que foi inteligência, possível, né? na Porque Gaza é inteligência, completamente. porque foi uma Gaza operação sofisticada, né? Aquilo ali tinha exato. muita gente envolvida, muita gente sabendo. E Gaza é super vigiada, né? É o lugar mais vigiado do mundo. Super controlado, drones a todo momento. Tem um livro muito legal, chama o Drone, né? O drone come comigo ou dorme comigo, né? Que mostra um pouco Sim, sobre como que o barulho dos drones ele já faz parte assim do cotidiano dos palestinos, né? Drones de vigilância, exatamente. os que matam, os que, enfim, né? Eu queria só dar uns números aqui, que dá uma dimensão do território palestino ocupado por Israel. Tem aqui Gaza, aí eu fiz até, a Al Jazeera fez aqui uma comparação, né? Tamanho de Gaza com algumas cidades do mundo, aí eu fui pesquisar também, para a gente ter uma dimensão. Israel equivale ao estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro, em cerca de 22 mil quilômetros quadrados. A faixa de Gaza tem 356 quilômetros quadrados e equivale ao tamanho da cidade de Belo Horizonte, que tem 331 quilômetros quadrados, menor que a cidade do Rio de Janeiro. E aí tem esse outro mapa aqui. Onde é que estão os palestinos hoje? 6 milhões e meio em países árabes, 2 milhões e 300 em Gaza, deve ter mudado já, né? 3 milhões e 250 mil na Cisjordânia e Jerusalém Oriental, 1 milhão e 700 são palestinos cidadãos de Israel, cidadãos entre aspas, né? Porque não têm os mesmos direitos, e 800 mil no resto do mundo. Sim, uma diáspora gigantesca. E aqui onde estão os judeus hoje, esse mapa aqui, Estados Unidos. são números de 2020, tá? 6 milhões e 700 mil em Israel, não sei se já mudou isso, né? Eu achei que fosse um pouquinho mais. 5 milhões e 700 mil nos Estados Unidos, 450 mil na França, 392 mil no Canadá e 1 milhão e meio em outros países. Aí eu pesquisei aqui e o censo de 2010 do IBGE no Brasil indica que há 107 mil judeus no Brasil. Segundo a CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, seriam 120 mil. E cerca de metade desses 120 mil moram na cidade de São Paulo. Né? Então, o Brasil provavelmente é, depois do Canadá, aí, o país com o maior número de judeus no mundo, né? Porque o mapa aqui não mostra outros lugares. Né? Então, deixa eu ver esse outro aqui. Bom, aqui é o custo humano, né? Agora é o seguinte, vamos passar... Você quer comentar alguma coisa? Como é que Não, um acho que país tão pequeno, com a população dessa, tem tanto poder, tem tanta capacidade de mobilização? É uma outra tese, né? aí eu acho que é uma outra discussão que a gente poderia fazer sobre essas relações especiais que Israel tem com os Estados Unidos, né? Como que os Estados Unidos vai até as últimas consequências para apoiar Israel nas suas iniciativas genocidas, né? E o que nos leva a isso, que é a origem de toda a conversa. A gente fez esse caminho, esse percurso todo para chegar nisso aqui, que é o que eles têm falado, que é a criação da grande Israel.
Então, Israel, já dei os números aqui, equivale ao estado do Piauí, que é o menor estado brasileiro. E aí, Sergipe, né? Sergipe, desculpa. Perdão ao Piauí e a Sergipe. Então, o que é o projeto da Grande Israel? De onde vem essa conversa do Nilo ao Eufrates? Qual é o documento, em qual cartório está registrado que Deus... Está aqui, registrado em cartório, 5 vias, que o território de Israel, quando os judeus voltarem, vai ser essa região aqui. Então, só para dar uma dimensão, o território do que seria a Grande Israel, Israel está aqui, estou passando o mouse aqui para quem está só no podcast, aqui Israel está aqui, mas ele vai pegar um pedaço do Egito, um pedação da Arábia Saudita, um pedação do Iraque, e aí, Bagdá está aqui, ele vai ficar, vai ser vizinho do Irã. Né? Pega o Kuwait ali também, né? Vai subir o Kuwait, está aqui embaixo, né? A Síria, aqui em cima, um pedaço da Turquia, dependendo aí de alguns mapas que eu andei pesquisando, Líbano, a Palestina já foi, né? Jordânia, né? Então, eu peguei aqui também, vou colocar na tela, isso tem uma questão bíblica, né? Vou deixar, não sei se eu leio aqui, Ezequiel, eu não sou religioso, então me perco aqui, versículos 47, 13. O Senhor Deus disse: são estes os limites da terra que será dividida entre as 12 tribos, sendo que a tribo de José receberá 2 partes. Eu jurei aos antepassados de vocês que daria esta terra a eles para ser sua propriedade. Agora, dividam entre vocês a terra em partes iguais. Ao norte, a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo até a cidade de Etlon, até a subida de Amatelo, perdoem aqui a minha pronúncia, até as cidades de Zedade, Berota e Sibraim, que ficam entre o território do reino de Damasco e do reino de Amate. E a cidade de Atcon, que está na fronteira do reino de Aurã. Ao norte, a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo até a cidade de Enon, ficando ao norte as regiões das fronteiras de Damasco e Amate. A leste, a fronteira vai para o sul, de um lugar entre o território de Damasco e o de Aurã, sendo que o Rio Jordão forma a divisa entre a terra de Israel a oeste e Gileade a leste, até a cidade de Tamar, no Mar Morto. Ao sul, a fronteira vai na direção do sudoeste, de Tamar até o oásis de Cádiz Meribá, e daí na direção noroeste, ao longo da divisa do Egito até o Mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa é formada pelo Mediterrâneo e vai para o norte até um lugar a oeste da subida de Amate. Dividam esta terra entre as suas tribos. Ela será de vocês como propriedade permanente. Quando vocês dividirem a terra, os estrangeiros que estiverem vivendo no meio de vocês e que tiverem tido filhos nascidos aqui receberão também a parte deles. Bom, então a Palestina, eles serão tratados como cidadãos israelitas e tirarão sorte para receber a sua parte junto com as tribos de Israel. Cada estrangeiro que estiver morando em Israel receberá a sua parte junto com o povo da tribo no meio da qual estiver vivendo. Eu, o Senhor Deus, falei. Está falado ou não? Gente, então vamos lá. Vamos voltar aqui para a Grande Israel. Eu não sei nem o que comentar. Eu não sei, eu dou risada porque não tem a mínima condição de levar a sério como é que você vai estabelecer relações internacionais, negociações, diálogo, provocar guerras, ataques, genocídio, com todo respeito às religiões todas, com base num texto bíblico. Exato. Aí, se for por esse caminho, fica complicado demais. É muito mais uma instrumentalização muito feia, né, da religião, para esconder esses objetivos materiais, né, que é consolidar a presença israelense e americana, né, ali nessa região do Oriente Médio, que tem muitos recursos estratégicos, não só recursos como o petróleo, mas como a gente está vendo ali, né, acesso a canais marítimos importantíssimos, então a geopolítica aqui é muito importante, acho que daí que vem, né,
essa vinculação especial entre Estados e Israel, não só em relação aos seus objetivos políticos semelhantes, mas também a própria criação de Estados, né? Então, eu volto aqui ao próprio Patrick Wolf, que eu mencionava no começo da nossa conversa, naquele texto, Colonialismo, Povoamento e Eliminação do Nativo. O que aconteceu na Palestina não é muito diferente do que aconteceu na expansão para o Oeste, por exemplo, Destino Manifesto, né? Então, todas as narrativas de uma excepcionalidade e de um protagonismo e de um... como eu posso dizer, de uma posição tão superior, né, dos colonos, que significa a eliminação da população nativa indígena dessas regiões. E aí, no caso, né, o 7 de outubro, os ataques do Hamas, eles abriram margem também, claro, né, para colocar de novo a Palestina como o centro ali das disputas no Oriente Médio, mas também foi um momento que Israel aproveitou para expandir a sua guerra regional, né? Então, logo em outubro de 23, também envolveu ataque no Líbano, ali nos Houthis, no Iêmen, na Síria, também, que ainda era a Síria do Bashar al-Assad. Hoje já está com outro presidente, né? E esse presidente é visto como árabe moderado, né? Que pode ser... Tem um mapa, se quiser colocar aí, do Netanyahu, ele apresentou na ONU. Se colocar mapa, Netanyahu, ONU, vai aparecer. Que é a visão dele para o Oriente Médio. E aí é um mapa que ele mostra, assim, quem que é a maldição, e aí vai estar Iraque, Irã, e a Síria na época também, né, que era do Bashar al-Assad, e depois a bênção, que era a Arábia Saudita, Jordânia, Egito, então todos os países que, tirando a Arábia Saudita, mas que já normalizaram suas relações com Israel, né, então... E normalizaram por quê? Claro, o Egito ali em 79, no contexto dos acordos de Camp David, a Jordânia em 94, dentro dos acordos de Oslo, e em 2020 o Trump cria os chamados Acordos de Abraão, né, que vai mediar e normalizar as relações entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, então 2 monarquias do Golfo, né. Esse é um vídeo? Esse é um vídeo aqui do Netanyahu, acho que é esse que você tinha falado. Esse é esse mapa aí. To ensure Iran never gets nuclear weapons. Ladies and gentlemen, as Israel defends itself against Iran in the Seven Front War, the line separating the blessing and the curse could not be more clear. The blessing, the curse. This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. Now look at this second map. It's a map. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. And if you think this dark map is only a curse for Israel, if you think that, then you should think again. Because Iran's aggression, if it's not checked, will endanger every single country in the Middle East and many, many countries in the rest of the world. Because Iran seeks to impose its radicalism well beyond the Middle East. That's why it funds terror networks on 5 continents. That's why it builds ballistic missiles for nuclear warheads to threaten the entire world. For too long, the world has appeased Iran. It turns a blind eye to its internal repression. It turns a blind eye to its external aggression. Well, that appeasement must end. And that appeasement must end now. Era esse o mapa que você ia falar? Era esse mesmo. Vejam, né, como que o Irã é colocado como o grande problema ali. Nations of the world, bright blessing. Qual você prefere? O temor ou a bênção? Né? Como escolher?
Vejo, né, que a Arábia Saudita está aí, mas ela não normalizou as relações com Israel, né? Estava na iminência de entrar nesses acordos de Abraão, e esses acordos de Abraão não são acordos de paz, eles são acordos de troca de tecnologia, comércio, essas Agora, coisas, o né? New York Times tem reportado aqui, mais de uma vez, que o príncipe saudita tem pressionado o Trump para que ele, de fato, ataque o Irã. Porque você tem a questão da religião, né? Que os sauditas são sunitas e os iranianos são xia. E eles Xiita, mas não se dão muito bem, né? não, na verdade, eles normalizaram. Os dois países, eles estavam em disputa por influência regional durante a Primavera Árabe, principalmente ali na década de 2010 e tudo mais. Mas em 2023, em março, a China mediou acordo de normalização entre Irã e Sim, Arábia fecharam um Saudita. acordo, né? Então, eles não são mais inimigos, né? Eles estão mais Mas assim, próximos. a reportagem do New York Times é que o príncipe saudita continua pressionando ali nos bastidores para detonar o Irã. Mas, enfim, Não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque não vai ter ganho para a Arábia Saudita nesse sentido, né? para Tanto ninguém que. ali, né? Está vendo a confusão que está acontecendo aí. Exato. Aí, Isabela, eu queria só mostrar aqui esse outro vídeo que explica um pouco por que os Estados Unidos não são confiáveis, né? Esse aqui é o Joe Biden, há muitos anos. Deixa eu só atualizar aqui para ele pegar desde o início. Apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. Bizarro. Então, o Trump é um cara terrível, né? Esses republicanos, de fato, são muito cruéis. Ou seja, em 1986, o Biden dizendo que se não houvesse Israel, os Estados Unidos teriam que inventar uma Israel. Não que não tenham inventado, né? Acho que eles inventaram mesmo também. Que até 79, né, o Irã que era o grande parceiro dos Estados Unidos. Aí depois veio a Revolução, colocaram como anti-Israel e anti-Estados Unidos, daí que as relações entre Estados Unidos e Israel, que já estavam bem próximas, ficaram ainda mais especiais, né? Então, enfim, né, tem alguns autores que falam, o Vijay Prashad, que é um historiador indiano, ele fala Israel é a maior base militar que os Estados Unidos têm no Oriente Médio. Pois é. Então, para a gente encerrar aqui essa primeira conversa, eu já deixo aqui o convite para a gente voltar a falar. Inclusive, eu nem mencionei aqui, mas eu achei o título da sua tese maravilhoso. Vou até ler aqui. Eu tinha separado aqui. Não, cadê a tese? Deixa eu colocar aqui. Cadê a sua tese, gente? Eu peguei ela aqui. Morte e Vida Palestina. É isso? É isso mesmo. Né? Eu me inspirei no Morte e Vida Severina. Isso. Do João Cabral de Melo. Aliás, antes de eu fazer a última pergunta aqui para a gente encerrar, onde é que as pessoas conseguem ler a tese? Tá no repositório da Unesp. Aí, se colocar só o título no Google, já aparece. Tem na Undesp e na PUC, né? Que eu defendi pela PUC, uma orientadora. Recomendo fortemente. Então, agora, eu queria que você acionasse aí a sua bola de cristal e desse uma avaliação aí para onde vamos com essa confusão toda. Porque... E aqui totalmente errático, né? O Trump todo dia dá um ultimato, coloca um prazo, um bloqueio, recua, muda de ideia. Estão totalmente perdidos e não se sabe o que vai acontecer. Você vislumbra algum futuro para o que está acontecendo lá na Palestina primeiro, né? Antes de Irã, assim, porque eu não sei o que vai acontecer ali, não tem... Eu muito desanimado, assim, não tenho expectativa de que aquilo ali vai se tornar nada... Não sei, vão ser 2 estados, quem é que vai reconstruir isso, o que vai acontecer, ou de fato vai ser isso que está ela aí, que é a grande Israel. Olhando para esse mapa, enfim, né, Grande Israel acho que tem a mínima possibilidade de acontecer, porque vai ter resistência da Arábia Saudita, do Iraque, da Síria, enfim, vai ter resistência da Jordânia, apesar de ser grande parceiro de Israel,
mas essa expansão territorial eu acho muito improvável que aconteça. O que me parece que vai acontecer é o avanço dessas normalizações, né? Como aconteceu com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, estão tentando incluir agora a Arábia Saudita, mas ela mesma, depois do 7 de outubro, falou que paralisou as negociações, né, para entrar nos acordos de Abraão, e falou que só voltaria a negociar com Israel quando tivesse uma solução factível para um Estado palestino, né? Ainda também defende a solução de 2 estados, que é impossível, né? Impossível porque o que vai ser o Estado palestino, né? Hoje Gaza está com menos ainda o território que já tinha, então não é mais 365 quilômetros quadrados, né? Eu nem sei quanto está agora, mas parece que é metade do que era Gaza agora, tá? Aquela linha amarela, né? Que agora estão criando no Líbano também. Então, está um território muito menor do que era, com uma alta população, uma população que está completamente abandonada, passando fome, passando frio, enfim, né, sem acesso a medicamentos, e que está passando por um processo, ou que vai passar, né, por um processo de reconstrução que não foi planejado pelos palestinos, que é aquele Conselho da Paz do Trump, o Board of Peace, né, que está o Milei também, enfim, né, uma galera esquisita aí. Alguns árabes também, né, mas árabes que não estão nem aí para a questão palestina, principalmente as monarquias. A Arábia Saudita eu não sei se está no conselho, eu teria que checar. Mas me parece que é isso, né? Israel está tentando aproveitar esse momento de instabilidade para continuar atacando o Irã, que ainda é visto como grande inimigo, né? Tentar trazer esses que ele chama de árabes moderados, né? Que agora é a Síria e a Arábia Saudita. E aí, para uma próxima conversa, acho que a gente pode falar disso também, né? Sobre a ordem regional após o genocídio. É algo que eu tenho estudado ultimamente no pós-doutorado. E o meu grande argumento que eu estou tentando defender é que as monarquias do Golfo elas estão passando por um processo de repercepção de qual de fato é a ameaça regional, né? Por muito tempo elas achavam que era o Irã, mas agora algumas delas, né? Principalmente Catar, às vezes a própria Arábia Saudita, ao Jared Kushner aí. É o sogro do genro do Trump. Né? Ele montou uma imobiliária lá em Gaza. Então, Gaza virou esse empreendimento imobiliário, né? O Trump falou isso ano passado, Marco Rubio, meu Deus. Falou ano passado de transformar Gaza numa Riviera. Aí ele publicou aquele vídeo ridículo dele, uma estátua dele gigantesca de ouro em Gaza, feito por IA, enfim. Então, me parece que é essa tentativa de trazer esse bloco árabe moderado e que está presente esse plano no Escudo de Abraão, que é uma iniciativa, uma coalizão para a segurança regional que foi criada depois da Guerra dos 12 Dias, ano passado. Tem até o site, depois se quiser entrar, tem um mapinha lá, muito parecido com o do Netanyahu, do Curse e Bless. Coloca Abraham Shield, vai aparecer no Google. É tipo um think, esse aí, ó. É tipo um think tank. Coloca ali The Abraham Shield Plan, que vai aparecer o mapinha. Aí. Se abaixar, vai aparecer. Agora, a Síria está como árabe moderada. Aí tem todos os pontos, né? E se você comparar os pontos dessa coalizão, são os mesmos do plano de paz do Trump, né? Então, aí, desmantelamento do Hezbollah. Tem uma parte que eles falam, evitar a hamastização do Oriente Médio, um negócio assim. Será que tá aí o mapa? Ou tá em outro, tá no começo, então, na home? Acho que tá bem no finalzinho. E é um pouco isso, né? Tentar avançar esse processo de normalização da própria existência ali na região. Então, veja, tem todos os países dos Acordos de Abraão. Então, tem Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Tem também Marrocos e Sudão, que entraram nos acordos de 2021. E os países que já tinham normalizado essas relações com Israel, que é o Jordânia e Egito, né? São os países ali fronteiriços. Aí, veja, né? Arábia Saudita, qual que tá ali em cima? Síria agora, né? Aqui é o quê? Eles colocaram... não tinha. Eu tenho uma foto do ano passado, não tinha isso daí. Oman. E Oman como moderados. Aí o Catar está como apoiador do eixo islâmico, assim como a Turquia. Então, essa é a visão de ordem regional que Israel tem, que tenta avançar, inclusive aproveitando esse momento de genocídio. E o genocídio continua, mesmo com cessar-fogo, né? Então, agora os olhos estão voltados com razão. Aí, ó, apoiadores do Hamas e da Islâmia muçulmana. E os olhos não estão mais em Gaza, né? Estão todos no Irã. E Gaza continua passando por um processo de genocídio, não um genocídio lento, vamos dizer assim. Tem sempre um bombardeio em Gaza. Agora, a distância é um pouco maior, né, de tempo, mas continua tendo. Israel violou o cessar-fogo 700 vezes, basicamente, né?
nesses 6 meses aí de cessar-fogo. Nunca teve, né, cessar-fogo. Nunca teve, é uma falácia. E assim, os projetos de reconstrução da Palestina não estão nas mãos dos palestinos, essa que é a grande questão. E ao mesmo tempo, o que está acontecendo na Cisjordânia, o que você estava mencionando, os colonos saindo para matar palestino todos os dias, né? Palestinos sendo expulsos das suas casas, avanço do processo de anexação formal, né, da Cisjordânia. Então eu estou muito pessimista, eu não queria ser assim, né? Mas toda vez que eu falo, a minha tese eu escrevi, eu terminei ela em setembro de 23, foi antes do 7 de outubro. Então, tudo que está escrito ali é Gaza antes de outubro de 23. Depois mudou tudo, né? Muita coisa avançou, já estava presente ali de morte lenta, destruição de Gaza, etc. Mas o 23 outubro de 23 é um ponto de inflexão, muda tudo na questão palestina. Agora, né? Você acha, e aí de fato para encerrar, que você tem que ir, a solução ali, né? Solução, nem sei se entre aspas ou não, mas é um Estado único. Todo mundo com direitos iguais, cidadãos com direito a voto igual, o parlamento teve mais voto, ganha o assento. Estado Agora, laico, não é possível. Só que o que isso significa? O fim do sionismo. Aí vai defender o fim do sionismo, aí você é antissemita. Que volta naquela discussão inicial que a gente teve, né? De igualar antisionismo com antissemitismo, mas não tem qualquer solução possível para a Palestina senão a descolonização. E a descolonização não só da Palestina, mas de Israel também. Isso significa o fim do sionismo, né? E é algo que a gente precisa discutir, mas que é brecado, né? Porque se iguala antisionismo a antissemitismo. E aí a solução para a questão palestina fica nessa, né? O que vai ser dos palestinos de agora? Eles vão ter um Estado? O único Estado possível é um Estado só. O único Estado democrático, laico, plurinacional, né? Mas isso significa o abandono do projeto da criação de um Estado judeu, né? Então aguardem os próximos episódios com Isabela Agostinelli aqui no Roteirices. Isabela, super obrigado pela conversa, tanta coisa a mais para falar, mas é bom que fique essa vontade da gente conversar mais tempo. Super obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Me chama de novo para a gente falar de ordem regional. Então. Opa, vamos lá. Obrigada, viu, Carlos? Espero que você tenha gostado da entrevista com a Isabela Agostinelli. Eu queria te pedir para seguir e curtir a página do Roteirices no YouTube e no seu tocador de podcasts. Vai lá, dá uma nota boa, compartilhe os episódios com quem você acha que pode se interessar pelo tema. Essa é a maior ajuda que você pode dar. Agitar os algoritmos e fazer esses assuntos chegarem para mais gente. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível ajudar com qualquer valor pela chave Pix carlosalbertojr1569@gmail.com. Tem gente colaborando com 1, 2, 5, 10 reais. Todo e qualquer apoio é bem-vindo. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.